Olá, meu nome é Lilian Carneiro, gerente de currículo Seduc Tocantins e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o programa de recomposição das aprendizagens. Esse programa, ele surge em 2022 com o objetivo de minimizar os impactos causados pela pandemia. Nós sabemos que trabalhamos e muito com a produção de roteiros, porém, sabemos também que naquele momento nós não poderíamos abarcar todas as habilidades, não é verdade? Por conta do distanciamento. Então, a falta desse contato entre estudante e professor, nossa, teve um impacto. Então, para minimizar essas lacunas de aprendizagem, é que vem o programa de recomposição das aprendizagens. Por que recomposição das aprendizagens? Segundo o dicionário, compor-se novamente, devolver ao formato anterior, dar nova arrumação a, reorganizar, reordenar. Então, nós estamos recompondo aquilo que não foi desenvolvido, não foi trabalhado naquele momento. Então, por isso que é um programa de recomposição das aprendizagens. E guardem, esse é o nosso primeiro R, R de recomposição. Tá. E quais foram as ações que vêm sendo desenvolvidas, trabalhadas dentro desse programa de recomposição? Nós temos aqui 3 ações macros. Primeiro, foi acolhimento. Nós sabemos que tudo mudou. Nós tivemos momentos difíceis e não tinha como nós chegarmos em sala de aula e falar para os nossos estudantes, começar nossa aula como se nada tivesse acontecido. Não dava. Com isso, o que era algo muito específico dentro das escolas em tempo integral, que era o acolhimento, ele se expande, ele vai para a rede. Todas as escolas naquele momento, em 2022, recebendo os estudantes. Olha só, não foram só os estudantes que foram acolhidos. Seduc acolhe superintendências, superintendências acolhem gestores, coordenadores pedagógicos, secretários. Estes, por sua vez, voltam para a escola e acolhem os demais servidores e professores, que acolhem os nossos estudantes. Então, esse acolhimento dos nossos estudantes e, por fim, a família, foi um marco de retorno muito importante, certo? E o que é importante disso tudo? É que esse acolhimento, ele vem se desenvolvendo de tal forma que hoje ele se torna uma rotina dentro da escola. Hoje nós temos acolhimento não só na entrada dos estudantes, mas temos acolhimento na sala de aula, temos acolhimento na fila do lanche, por exemplo. Nós temos acolhimento entre pares e isso é muito importante. Tá, acolhemos. E agora, em 2022 e trazendo para os próximos anos também, 22, 23 e 24, precisávamos saber como estavam os nossos estudantes e sempre fazer esse acompanhamento das aprendizagens. Isso também foi uma grande ação trabalhando durante o programa. Depois do acolhimento, nós precisávamos saber como estavam os nossos estudantes. E para isso foram realizadas avaliações diagnósticas e avaliações formativas. E aí, nesse momento, eu respondo a uma pergunta que muita gente faz. Lilian, por que um programa de recomposição dura até o ano de 2024? Não era só para ter ficado até 2022? Por que estamos aqui em 2024 falando de programa de recomposição? O que nos mostra justamente a necessidade do programa de recomposição são os resultados das avaliações que nós temos. Não conseguimos abarcar, nós não conseguimos em toda a totalidade suprir essas necessidades.
desenvolver essas habilidades. Então, por isso que precisamos dar continuidade ao programa até hoje. Melhoras tivemos? Tivemos. Mas precisamos avançar mais, certo? Então, esse acompanhamento das avaliações aconteceu em 2022, vem em 2023 e dá continuidade também em 2024, certo? Sim. Aí vamos lá. Fizemos acolhimento, fizemos avaliação diagnóstica, fazemos esse trabalho de avaliação de acompanhamento das aprendizagens com as avaliações formativas. Mas para isso, depois precisamos o quê? Saber como nós vamos trabalhar essas habilidades. Como desenvolver essas habilidades que são deficitárias, que ainda não conseguimos atingir sua totalidade, desenvolver em sua totalidade. Aí vem a matriz de recomposição das aprendizagens, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como essa matriz que está chegando, que está na escola, como essa matriz foi pensada, foi elaborada. A matriz de recomposição das aprendizagens, ela tem foco nas habilidades essenciais, focadas no letramento, alfabetização e letramento matemático, certo? Porque nós temos que pensar assim, olha, se eu sou professora de física, por exemplo, eu preciso que meu estudante, ele leia, interprete e que saiba desenvolver operações matemáticas para a resolução do problema de física, correto? Sim, e é por isso que o nosso foco está nas habilidades essenciais de letramento, alfabetização e letramento matemático. Ok, temos um foco. Nós sabemos também que somos avaliados, nós temos as avaliações diagnósticas, nós temos as avaliações formativas e também temos as nossas avaliações externas, as avaliações de larga escala. Essas avaliações, elas são elaboradas a partir dos descritores, a partir de uma matriz de descritores. No caso SAEB, por exemplo, existe a matriz SAEB de língua portuguesa e matemática, e ali estão os descritores que são utilizados para produção dessas avaliações. Então, o que nós fazemos na matriz de recomposição? Nós unimos o foco das habilidades, nós priorizamos as habilidades, nós articulamos essas habilidades com os descritores de língua portuguesa e matemática, certo? E observem, essa articulação, esses descritores aqui, nós estamos trabalhando com os descritores bem atuais. São descritores que estão lá no site do INEP, vocês podem observar que nós temos uma mudança para a matriz do ensino fundamental. O ensino médio não mudou, certo? Então tá. Então, nós temos o foco nas habilidades essenciais, com letramento, alfabetização e letramento matemático. Depois nós temos a articulação dessas habilidades, entre essas habilidades essenciais e os descritores, certo? Para realizarmos essa matriz de recomposição. Ok. Só que só os professores de língua portuguesa e matemática sozinhos, eles não vão conseguir abarcar todo esse déficit. Eles não vão conseguir, sozinhos, desenvolver todas essas habilidades. Por isso, contamos com o auxílio dos professores das outras áreas também. Precisamos dos professores das áreas de ciências da natureza, ciências humanas, linguagens, certo? E como se dá essa articulação? Nós, a partir do TCT, elencamos as habilidades da área,
e articulamos com os descritores de língua portuguesa e matemática. Você pode falar assim, vou trabalhar 2 vezes, vou trabalhar mais? Não, não é isso. Dentro da sua própria habilidade de ensino religioso, por exemplo, você trabalha a habilidade associada a um descritor, que pode ser de língua portuguesa ou matemática. Quando você propõe um texto, a leitura de um texto para os estudantes, você pode, a partir desse texto, solicitar atividades onde, por exemplo, eles tenham que identificar uma informação explícita no texto. É um descritor de língua portuguesa. E com certeza vocês já fazem isso naturalmente. Só o que a gente está pedindo agora para vocês? É que vocês façam essa articulação de forma consciente. Dizendo assim, olha, estou aqui para contribuir para o letramento, para a alfabetização dos meus estudantes. Então, quando eu faço isso de forma intencional, nós estamos fazendo com que essa recomposição aconteça de uma melhor forma. Eu peço o apoio de todas as áreas de conhecimento. Ciências humanas, ciências da natureza, linguagens, todos os componentes curriculares. Nós precisamos que essa recomposição aconteça. E como isso pode acontecer dentro de ensino religioso, por exemplo? O professor, ao propor a leitura de um texto, ele vem com atividades relacionadas a esse texto. E com certeza, nós teremos algumas questões onde o estudante vai ter que, por exemplo, identificar, localizar informações explícitas num texto. Dessa forma, o professor de ensino religioso está colaborando com a recomposição das aprendizagens. O que a matriz propõe? A matriz propõe justamente essa intencionalidade. É perceber que, naquele momento, você, professor de ensino religioso, está contribuindo para a recomposição das aprendizagens. Ok? Bom, pessoal, aqui eu tenho um exemplo de uma matriz de recomposição das aprendizagens de ciências da natureza, certo? Essa matriz de ensino médio. Então, nós temos aqui, na matriz, a habilidade, certo? Articulada aos descritores de língua portuguesa e matemática. Nós temos o comentário da habilidade. O que é esse comentário? São as expectativas de aprendizagem que nós temos ao desenvolver a habilidade. O que nós queremos ao desenvolver a habilidade? Além disso, nós temos os objetos de conhecimento para cada componente curricular: biologia, química e física. A habilidade, objeto de conhecimento, estão lá no DCT, certo? Além disso, os técnicos de ciências da natureza, eles propõem também sugestões pedagógicas para cada componente. Nós temos aqui biologia, nós temos química e nós temos também sugestões pedagógicas para esse desenvolvimento da habilidade articulada aos descritores de língua portuguesa ou matemática, certo? Dentro do teu componente curricular. Então, são sugestões que nós estamos trazendo para vocês, tá? Bom, vamos lá. Depois que conhecemos a matriz, vamos planejar utilizando essas matrizes. Ok. E o que nós precisamos? Nós precisamos planejar as aulas considerando as necessidades específicas dos estudantes. Nós precisamos conhecer nossos estudantes. Nós precisamos saber como está o nível de aprendizado deles, para realmente focarmos naquilo que ele realmente necessita. Planejou? Tá, nós sabemos, elencamos qual é a habilidade e quais os descritores que vamos trabalhar. Agora precisamos usar materiais de apoio e metodologias inovadoras para a recomposição das aprendizagens. Precisamos inovar,
fazer com que o nosso estudante ele seja protagonista do seu aprendizado, ok? E, além disso, avaliar e monitorar as aprendizagens dos nossos estudantes. Isso é essencial. Para quê? Para replanejar aquilo que ainda não conseguimos na sua totalidade. O desenvolvimento da habilidade, a recomposição da aprendizagem. Então, você planejou, você executou, utilizou metodologias diferenciadas, avaliou. E nesse caso, não estou falando nem de avaliação, valendo nota, não. Você solicitou, você pediu para que o estudante fizesse 3 questões complementares e nisso você percebeu que os estudantes ainda não conseguiram, ainda não atingiram aquele desempenho satisfatório que é necessário para prosseguirmos. Então, o que precisamos fazer? Precisamos fazer uma recuperação, certo? E aqui eu chamo a atenção. Lembra que eu falei que precisamos estar atentos ao primeiro R, de recomposição? Agora vamos para o segundo R, o R da recuperação. Recuperação visa retomar os objetos de conhecimento que foram trabalhados. Lembra que você trabalhou, planejou, você executou com metodologias legais, foi legal. Depois você avaliou. Só que nós temos estudantes que ainda não tiveram o resultado esperado e com isso você precisa replanejar a sua aula. Ou seja, você precisa fazer uma recuperação dos objetos de conhecimento que foram trabalhados, certo? No desenvolvimento das habilidades, só que o estudante não atingiu ainda o resultado. Então, precisamos replanejar, nós precisamos recuperar esse objeto de conhecimento. E outra coisa, gente, a recuperação, ela é paralela. Você não tem que esperar o final do bimestre, o final do semestre, o final do ano para fazer a recuperação. Pessoal, nós estamos trabalhando com uma recuperação das aprendizagens, certo? Então, é necessário que esse replanejamento, que essa recuperação, ela seja devidamente registrada no SGE, no planejamento e nas atividades que você vai ofertar para os estudantes, ok? Então, olha só, tivemos o R da recomposição e também nós tivemos o R da recuperação. Lembre-se, a recuperação ela é paralela. Você desenvolveu a habilidade, só que o estudante, ele não atingiu o resultado esperado, replaneja. Então, você vai recuperar aquele objeto de conhecimento que está faltando, só aquilo dali para o estudante evoluir, ok? Certo? Bom, prosseguindo, nós temos outro R, o reforço escolar. Esse reforço escolar, ele visa aprofundar os objetos de conhecimento trabalhados em determinadas habilidades com os estudantes e necessita de estratégias de execução diferenciadas daquelas em tempo normal de aula. Olha só, esse reforço escolar, se sua escola aderiu ao programa de jornada ampliada, esse reforço escolar está lá. Vai ser lá na jornada ampliada e que os estudantes vão passar pelo terceiro R, o R do reforço escolar, ok? E para finalizarmos, eu trouxe uma frase de Paulo Freire que diz: educação não transforma o mundo, educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo. Muito obrigada pelo momento e até breve.